Esta palavra, ela é o próprio Cristo. E cada vez que alguém se opõe, cada vez que alguém se levanta contra ela, ela só cresce, só se expande e vai alcançando a cada milésimo de segundo corações, corações e corações em todos os lugares. No trato de algo que se levanta no coração do homem, como por exemplo, no contexto das religiões, o Alcorão, o livro de Allan Kardec, o livro dos espíritas, que tentam pelo menos ter uma certa semelhança com ela, mas jamais vai ser comparada à palavra, porque ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo do Deus eterno. Isso está escrito, irmãos, testificando na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Essa inspiração verbal e plenária justamente está testificando os seus conceitos, as suas ideias, de forma plena, como o Logos de Deus. Só ela contém, irmãos. Eu estava aqui falando sobre reinos, como por exemplo, assírios, babilônicos que passaram, por exemplo, o Medo-Persa que fez aliança para derrubar os babilônicos, Alexandre o Grande, que teve as suas alianças, mas que teve o seu poderio de forma tão prematura. Essas alianças, elas foram desfeitas, mas quando você olha para a palavra de Deus, você observa que só ela contém uma aliança perpétua. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com Davi, e Deus, o Eterno, fez uma aliança através do sangue de Jesus com a igreja até os nossos dias e vai perdurar perpetuamente. Por quê? Só a palavra tem essa primazia desta aliança perfeita. Só ela, a palavra, ensina sobre o inferno, sobre este lugar de dor, de tormento eterno, mas também ela ensina como se livrar do inferno. Só a palavra de Deus nos ensina com equilíbrio e precisão sobre o céu, morada do Deus Altíssimo, lugar de gozo, lugar de paz, lugar de vida eterna. É o livro mais vendido do mundo. É o livro mais lido do mundo. É o único livro que o leitor se comunica pessoalmente em todo o tempo com o autor. Nem um livro de autoajuda, nem um livro de cabeceira, nem um livro numa biblioteca, num acervo. Você pode se comunicar pessoalmente com quem escreveu. Só a Bíblia, só as Escrituras. Por isso, quando você lê, você chora, você se alegra, você se alimenta, você come, você bebe. Só ela alimenta o teu espírito e o meu espírito. Só ela
acalenta, dá sossego à nossa alma. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne, o verbo que habitou e habita entre nós. Esta palavra, ela é o Elohim, o Deus eterno. Esta palavra, ela é o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor, o Rei dos Reis. A palavra, ela é o Espírito Santo. Só ela salva, só ela liberta, só ela cura, só ela convence o vil pecador, só ela consegue tirar o homem da direção pecaminosa que pode levá-lo ao abismo e à morte eterna. Só ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela testifica, ela sustenta, ela protege, ela ilumina, ela dá sabedoria, ela dá inteligência, como nenhum outro livro. Ela gera fé, ela gera convicção, ela gera esperança, ela gera comunhão, ela ensina a amar, ela ensina a perdoar, ela nos ensina a viver dignamente, corretamente, ela nos ensina a viver inteiramente, intensamente, em comunhão, em intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com o Deus Uno e com o Deus Trino. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Viva a Bíblia. E nela, inspirada na biografia de John Newton, esse mercador de escravo, eu encontrei uma coisa muito interessante. Eu encontrei no livro, ou nos livros dos reis de Israel, precisamente no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6, algo muito interessante. E o versículo 24 está escrito assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Guarde o que você está ouvindo. No capítulo 7 do mesmo livro de 2 Reis, está escrito o seguinte: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Na versão King James, está escrito o seguinte: hoje é dia de boas novas. Queridos irmãos, eu estou relatando um fato histórico que ocorreu por volta de 853 a.C. O rei da Síria, por nome de Ben-Hadad, ele tinha cercado o reino do norte, onde a capital era Samaria. E neste cerco, isso era uma estratégia de guerra da época. Ele reuniu o seu exército, cercou a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. E o que acontece? Chega a fome, chega a escassez, chega a miséria, ao ponto de se vender
uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Naquela época, segundo os historiadores, se usava óleo de baleia, azeite, para produzir luz, fogo. Mas a escassez era tão grande que eles estavam comprando esterco de pombo para fazer fogo, pagando aproximadamente 5 peças de prata por esterco de pombo. Esse nível terrível de escassez, fome, miséria, estava ali dentro de Samaria. Essa circunstância, irmão, levou duas mães firmarem um acordo aonde ia existir um rito canibal. Elas fizeram um acordo e disseram o seguinte: hoje nós vamos comer o teu filho, vamos cozê-lo. E assim foi feito. Só que no outro dia, quando a mãe foi procurar a outra dentro deste acordo, dentro daquela cidade cercada, sitiada pelos inimigos, uma das mães quebrou o acordo. Disse: eu não vou entregar o meu filho para morrer. E de repente, essa mãe que perdeu o filho vai ao encontro do rei. E ao chegar diante do rei, relata essa história. E acontece o seguinte: o rei fica indignado e vai culpar o profeta Eliseu por este fato, dizendo: eu vou pedir a cabeça do profeta. Essa situação está insustentável. E a situação agora vai permeando para o caos. Agora imagina essas mulheres psiquicamente desorientadas, no meio de um drástico desespero. Ela vai cobrar justiça ao rei, em meio a este cerco terrível. E nós sabemos que essa circunstância dá para nós entendermos que zerou tudo, não tinha mais nada o que comer, os animais estavam morrendo, era fome, dor, angústia, lágrimas, sofrimento. Mas o que é que acontece? Diante da narrativa bíblica do capítulo 7 de 2 Reis, a Bíblia diz que na porta dessa cidade tinha 4 leprosos. E esses leprosos, eles não podiam frequentar a cidade, conviver em sociedade, porque senão eles seriam apedrejados, porque eles eram considerados imundos. Eles estavam na porta da cidade. Não servia e nem fazia nenhuma ameaça aos inimigos, porque eles estavam ali para morrer mesmo. Mas a Bíblia diz que eles tomaram uma iniciativa. Eles conversaram entre si e falaram o seguinte: porque estes tais, eles viviam em covas, em cavernas. E se alimentava daqueles alimentos que os seus familiares colocavam na porta da cidade, mas só que se não tinha comida. Então eles chegaram a uma conclusão: 4 leprosos. Vamos ao arraial do inimigo. Se a gente conseguir sobreviver, bem. Se não conseguimos, também não tem nada. Nós vamos morrer mesmo. Sabe o que é que acontece, irmãos? Escute o que a Bíblia diz. Para aumentar a sua fé nesta manhã, Deus está falando. Deus está falando. Esses leprosos, eles vão caminhando. E este ano, no culto de ano,
Deus confirmou ao coração da Igreja Batista Semear que o ano de 2020 seria o ano que Deus há de fazer proezas diante dos nossos olhos. Agora, como é que você vai pensar, imaginar que Deus vai fazer proezas usando leprosos? Em um determinado momento que Deus desejou fazer proezas no meio do seu povo, quando Josué, o substituto de Moisés, ia tomar posse da terra prometida, Jesus disse, aliás, Deus falou, e Jesus também, porque é um só: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Mas agora, para quebrar a palavra contrária dos legalistas, dos santarrões, dos fariseus, dos saduceus, que acha que Deus é limitado, que Deus tem satisfação a dar a um a outro quando Ele quer fazer proezas. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa criança, Ele usa o ancião, Ele usa quem não sabe para confundir quem acha que sabe. Ele usa quem não tem nada para confundir aqueles que acham que tem e sabe alguma coisa. Deus fará proezas na tua vida este ano e na minha vida. Esses leprosos, eles vão caminhando ao arraial dos assírios. E quando eles vão se aproximando, sabe o que é que Deus faz? A percepção do exército do rei da Síria era que viu um grande exército contra eles. Deus transformou os passos de 4 leprosos em galopar de um grande exército. Trouxe pavor ao coração dos assírios e eles fugiram. Deixaram os despojos, porque eles já vinham conquistando outras guerras. E quando esses leprosos chegaram no arraial e vinham na imaginação deles serem recepcionados pelos inimigos, não tinha ninguém. Sabe o que é que tinha no arraial? Despojos das guerras, muita comida, muitas vestes, animais, fartura, bonança. Mas o que me chama a atenção aqui é que esses leprosos tomaram uma atitude muito grande. Eles não ficaram de braços cruzados, esperando a morte. Isso foi o que agradou a Deus. Por que Deus não usou o profeta Eliseu? Este homem que Deus usou em outras circunstâncias para fazer milagres extraordinários. Agora Deus decidiu resolver tratar com leprosos. Sabe por quê, irmãos? Para nos dar uma lição nesta manhã. A lepra do pecado estava na minha vida e na tua vida. Ou você hoje se sente ou se acha um santarrão. Você esqueceu de onde Deus lhe tirou? Nós éramos assim. Nós estávamos morrendo nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós estávamos distantes da glória de Deus, como leprosos. Mas o Espírito Santo gerou em nós ousadia, aguçou nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu, as escamas caíram dos nossos olhos. Os nossos ouvidos ouviu a voz do Espírito e nós abandonamos os ídolos. Nós deixamos os deuses feitos por mão de homens e passamos a adorar o Deus vivo e único.